E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o valor médio, tá? A gente já sabe, né, como tirar a média de números finitos, né? Se eu tiver, por exemplo, dois números, o número A1 e A2, para tirar a média é só somar os dois e dividir por 2. Se eu tiver um número A1, A2, A3, eu somo os 3 e divido por 3. E se a gente tiver, né, a gente quer encontrar agora a média, o valor médio de uma função, tá? Uma função y igual a f de x em um intervalo. Uma das coisas que a gente pode fazer para encontrar a nossa média da função, se a gente tiver que o nosso y é uma função de x, tá? Se o nosso y for uma função de x, o nosso valor médio a nossa média ela pode ser aproximada porque a nossa função é contínua, né? E aqui a gente está tratando pontos discretos. A gente pode pegar n pontos da nossa função, somar esses n pontos e dividir por n, tá? Isso é uma aproximação para a nossa média. Só que no nosso caso isso é uma aproximação porque a gente está pegando números, né? Pegando números de uma função contínua. Se a gente quiser tratar com uma média contínua, né? A gente precisa fazer para todos os pontos, né? O problema é que a nossa função é contínua, então não dá para fazer para todos os pontos, porque seriam infinitos pontos. Então a gente vai aproximar, quer dizer, essa nova média contínua vai ser definida a partir das nossas integrais, tá? Vai ser, a gente já viu isso aqui antes, mas não propriamente, tá? Que vai ser a nossa f de x dx. Muitas vezes vai estar como AV de f, que vem de average, do inglês, tá bom? Isso aqui vai ser a ideia da nossa média contínua, tá? Por que ela descreve o valor médio da função f, tá? Vamos imaginar que a gente tem n mais 1 igualdade, tá? Espaços iguais, tá? Então, eu vou fazer um gráfico de uma f qualquer. Bom, eu vou manter isso aqui. E vou fazer o gráfico em si, tá? Então, eu tenho aqui o meu gráfico. E aqui eu tenho uma f qualquer, tá? A minha... Então é isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir, né, o nosso espaço em n espaços. A nossa função aqui, ela começa em A. Ela termina em B. E eu vou dividir isso aqui em n espaços iguais. Tá? Essa é a ideia. Então a gente vai ter que o nosso o nosso A vai ser o nosso primeiro espaço, tá? Que eu vou chamar de x0. Esse x0 é menor que o próximo espaço, que é menor que o próximo espaço, que vai indo, né? E isso até chegar num xn, que é o nosso B, tá bom? É o nosso espaço final. A distância entre cada
espaço, né? Cada par, tá? De pontos, vai ser o quê? Vai ser a nossa distância total. Então, isso seria o nosso ΔX, né? Nosso ΔX vai ser a nossa distância total dividido pelos n espaços que a gente tem. Então esse é o tamanho da nossa de cada espaço, tá? A distância entre um espaço e o próximo, o subsequente. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer. Agora eu vou apagar isso aqui embaixo. Então seja o nosso y0, a minha f de x0. y1, a minha f de x1. E assim vai indo, né? Até a nosso yn. Então, a gente tô definindo, né? Os nossos y's para cada uma dos pontos. Se a gente quiser calcular a soma de Riemann, ela aproxima para a área abaixo dessa curva. E o que vai ser a soma de Riemann disso aqui? Vai ser a soma das áreas dos quadradinhos, né? Então, a soma de Riemann vai ser... vou colocar aqui, soma de Riemann. Então, essa soma de Riemann vai ser o quê? Vai ser y1, y2, yn, tá? Isso aqui vezes o nosso ΔX, tá? Então, quando o nosso n ele vai para o infinito, né? Ou seja, os nossos retângulos são infinitamente finos, aí a gente vai ter exatamente a área embaixo da curva e a gente vai ter a nossa integral de A até B, tá? Da nossa f de x dx. Acho que é y0, y1 até yn. Tá? Então, beleza. Isso aqui é a nossa definição da soma de Riemann. Então, se a gente tem essa relação aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. A gente tem que a nossa 1 sobre b menos a da nossa integral, da minha f, isso aqui é aproximadamente 1 sobre b menos a da nossa soma de Riemann. Tá bom? Ok? Opa, isso aqui vezes ΔX, né? Acho que não vai caber. Eu vou colocar o ΔX aqui. Então é isso. É aproximadamente igual, né? E a nossa soma de Riemann aqui do lado, tá? A gente pode reescrever ela da seguinte forma. A gente pode... Isso aqui, o nosso ΔX, a gente sabe o que é, né? Então eu vou fazer... eu vou colocar o ΔX aqui do canto de novo, tá? Mas essa soma de Riemann aqui vai dar 1 sobre b menos a vezes o nosso y0, y1, blá blá blá, até o yn, vezes o nosso ΔX, que é o nosso b menos a sobre n, né? E aí a gente vai cair na nossa fórmula de média, né? A nossa média vai ser y0, y1 até yn, isso dividido pelo n, tá? Então, daqui a gente vê que a nossa
a nossa fórmula para média contínua não é absurda, né? É verdade, então, que a nossa 1 sobre b menos a da integral de a até b da minha f de x dx aproxima a minha soma de rima. Tá? É a verdade que ela aproxima. A única diferença entre o valor médio e a integral, que é a área embaixo da curva, é que a gente está dividindo pelo comprimento da integral. Bom? Então eu quero fazer um exemplo. Encontrar o valor médio de uma função onde a minha f de x é igual a uma constante, tá? E ela está definida no intervalo A. Vou botar aqui que o nosso x pertence ao intervalo AB, tá? Quero ver ela nesse intervalo, em que A e B também são constantes arbitrárias. Então a gente aplica direto a fórmula da nossa integral, né? Do nosso valor média contínua. E aí a gente vai ter que isso aqui é igual a 1 sobre b menos a vezes a área, tá? Isso aqui vezes a área é a área de um retângulo, né? Um retângulo de lado de base b menos a e altura c, tá? Então, a gente conhece, né, a fórmula da base da área do retângulo. Também a gente podia resolver a integral, tanto faz. E aí a gente vai ter que esse valor médio é a constante, tá? Então o nosso f de x, se a nossa f de x sempre é o valor c, sempre é a constante, então é claro que o valor médio da função precisa ser sempre c também. A gente está confirmando que a fórmula do valor médio da função funciona no caso particular em que nesse caso particular a gente confirma que 1 sobre b menos a, ou seja, esse valor aqui, esse valor aqui, isso aqui é um fator de normalização correto para a nossa integral. No caso da nossa soma de rima, se a gente fosse fazer isso aqui pela soma de rima, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer, lembrando que a nossa soma de rima vai ser y1, y2, tá, até a yn, isso dividido pelo n, tá? Essa soma de rima aqui vai ser c mais c mais c, isso aqui n vezes, né? N vezes tá? Isso dividido por n. Então, essa soma de rima vai ser nc vezes c, vezes n, e isso aqui vai dar a constante. Então, a gente vê que, de fato, a gente, pelas duas formas, dá o valor que faz sentido, né? Segundo exemplo, encontrar a altura média de um ponto em um semicírculo unitário. Então, nosso problema é o seguinte, a gente tem um semicírculo, vamos usar a imaginação para que isso seja, usando a imaginação, a gente define que isso aqui é um círculo, tá? Então a gente tem um círculo e a gente quer encontrar a altura de um ponto qualquer, tá? Então aqui, ou seja, o valor médio da altura, né, de um ponto qualquer. Então aqui a nossa
a nossa equação do círculo vai ser y igual a raiz de 1 menos x quadrado, tá? Essa aqui é a nossa f de x, tá? E a nossa área, né? A nossa área como é um círculo unitário, a nossa área é π sobre 2, tá bom? Então essa é a nossa ideia do nosso círculo unitário. Nosso círculo unitário está definido com x entre menos 1 e 1. Então, na nossa integral, o nosso valor a é menos 1 e o nosso valor b é 1. Tá bom? Portanto, o valor médio da f é... Vamos lá. O nosso valor médio da f é o quê? Lembrando que a nossa fórmula é 1 sobre b menos a, vezes a integral de a até b da minha f dx. Bom, a gente usando isso aqui, aplicando direto, a gente vai ter que... isso aqui vai dar 1 sobre 2, né? Vai dar metade da minha integral de menos 1 até 1, tá? Da raiz de 1 menos x quadrado de 1 menos x quadrado dx, tá bom? Aqui a gente pode tanto tem várias formas, a gente pode resolver essa integral, a gente pode fazer só para metade de 0 a 1 e depois dobrar, já que o círculo é simétrico, ou a gente pode ser esperto e fazer que isso aqui é 1 meio vezes a área do semicírculo, tá? Do nosso semicírculo, tá? Então, isso aqui vai ser igual. Então, o nosso valor médio da f é 1 meio vezes a área que é π sobre 2, como é um círculo unitário, né? Então, o nosso valor médio é π sobre 4. Tá bom? Então, eventualmente a gente pode encontrar a antiderivada e fazer as outras técnicas. Ou seja, a altura média vai ser essa aqui, y igual a π sobre 4. Tá? Outro problema é encontrar a altura média de um ponto em um semicírculo unitário em relação ao comprimento do arco θ. Tá? Então, quando a gente está tomando média, quando a gente está tomando média, é extremamente importante especificar a variável em que a gente está olhando, tá? A gente olhou agora em relação a nosso x, né? A gente integrou no x. A minha pergunta agora é como fazer isso em relação a θ, tá? Dependendo da variável, né, a nossa resposta vai ser diferente justamente porque a gente está olhando para uma forma de medir diferente, tá bom? Então, como a gente pode pensar, né, a gente pode tomar o nosso valor médio em respeito a θ, que é o que a gente está pedindo, né? Então, a nossa ideia agora vai ser encontrar uma f de θ. Agora a gente vai ter que encontrar uma f de θ tal que a gente quer descobrir a integral dessa f. Bom, é isso que a gente quer descobrir, tá? Então, pensando num semicírculo, né, quando a gente está olhando o nosso semicírculo do ponto de vista do eixo, né, do eixo de rotação, o nosso semicírculo começa no ângulo 0, tá? Então, aqui, o nosso A precisa ser 0, né? E o nosso B
é onde termina a rotação do semicírculo. Então, a gente começa no ângulo 0 e termina no ângulo π. Tá bom? Então, o nosso B precisa ser π, né? É meia rotação, a gente está tratando de meia rotação. O nosso integrando, né? O nosso integrando é o nosso y. O nosso y, quando a gente muda de coordenada, né? É quem? Vamos olhar para o semicírculo? Vamos olhar lá para um segmento aqui. Tá? Se a gente está olhando no semicírculo, o raio é 1. Se o raio é 1 e a gente tem um ângulo θ, a gente quer saber quanto que vale a altura, né? Que é o valor dele no eixo y. Tá? O valor dele no eixo y. Esse é o valor dele em y. Então, a gente sabe, né, que o seno desse ângulo θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, mais o raio é 1, né? Então, isso aqui vai dar só y. Então, o nosso y aqui, no nosso caso, vai ser o nosso seno, que é a altura que a gente quer. Então, a nossa f é o seno. Portanto, a gente tem 1 sobre b menos a, isso, 1 sobre π, né? Da integral de 0 até π, da função seno de θ dθ. Tá? O raciocínio é o mesmo, só que agora a gente mudou de variável. Tá? Então, a gente vai ter 1 sobre π vezes a primitiva de seno de θ, que é menos cosseno de θ. Tá? E o menos cosseno de θ a gente está calculando entre 0 e π. Tá bom? Isso aqui vai dar o quê? Isso vai dar 1 sobre π vezes menos cosseno de... Vamos lá fazer uma chave aqui. Menos cosseno de π, tá? Menos cosseno de 0. Tá? É isso que a gente tem. Menos cosseno de π é 1. Menos cosseno de 0 é menos 1. Certo? Então, a gente vai ter que isso aqui vai dar 2 sobre π. Tá bom? Então, a coisa que a gente pode checar é que esse valor aqui, 2 sobre π, é diferente do nosso valor anterior, que era π sobre 4. Não é a mesma coisa. Mas e por que isso aqui é diferente? Bom, é diferente porque aqui a gente estava olhando em relação ao nosso x, né? Qual era a altura média em relação ao nosso x? Em que posição o x tem que estar para estar na altura média? E aqui a gente está olhando em relação ao nosso ângulo θ, tá bom? Aqui eles estão falando, essas variáveis estão falando coisas diferentes, tá? Então, no nosso cálculo a gente pode verificar que a gente acaba tirando, né? Que, como a gente tem tudo isso aqui, né? E o nosso a gente verifica que os pontos no nosso semicírculo com altura menor acaba, entre aspas, contando para mais no cálculo com relação ao comprimento do arco, tá? Então a gente espera um valor médio menor, tá? Isso pode mudar dependendo do caso, né? A gente tem que o nosso 2 sobre π, ele é um número menor que 0, ou menor que 1, né? E ele é menor que o nosso π sobre 4. Se, né? Isso, se, para que isso seja verdade,
exigimos que 8 seja menor que π², né? E de fato, né? π² é maior que 9. Então, a gente faz sentido acreditar que essa resposta está certa, tá bom? Bom, de posse disso, eu quero deixar um exercício. O exercício é o seguinte, né? Eu tenho um montante de dinheiro e o meu montante de dinheiro é o meu A0. É o meu montante. Tá bom? E os juros, né, é composto e continuamente, tá? Numa taxa R. Então, R é a taxa de juros. Tá? Então, se a gente tem essa condição, a gente quer a nossa função do montante em função do tempo, vou colocar aqui como montante inicial, tá? Inicial. Então, o nosso montante em função do tempo é esse montante inicial e vezes o incremento da nossa taxa de juros no tempo, tá? E T é o nosso tempo em anos. Tempo em anos. Tá bom? A primeira pergunta. Qual é o valor médio, né, do montante de dinheiro no banco depois de um tempo T maiúsculo em anos? Então, valor médio de A de T, tá bom? É isso. E aí a letra B é para a gente verificar, fazer um check, né? Fazer uma verificação usando um valor, verificar a resposta, usando A0 igual a 100, tá? 100 reais, uma taxa de 0,05, tá? E o tempo de 1 ano, tá bom? E aí a gente vê se esse resultado parece plausível ou não. Ok? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.